Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bom Deus. O amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja permanentemente em nossos corações, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa do nosso Deus. Amados, hoje, na quinta-feira, vamos dar continuidade a essa lição que está lindíssima, essa lição que está maravilhosa, falando sobre o Espírito do Consolador, ou seja, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso verdadeiro Consolador pessoal, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos estaria neles, presente ali, que já no nosso estudo aqui nós vimos que ele disse que se ele fosse, o Pai aprovasse seu sacrifício e tal, ele viria para fazer morada em nós, ainda traria o Pai consigo, né? Ele e o Pai fariam morada em nossa mente, né? No grande templo espiritual que é a nossa mente. Amados, vamos então dar continuidade a esse estudo. Ontem nós vimos, né, claramente que o Espírito que foi enviado para ensinar, para fixar na mente, trazendo o entendimento daquilo que Cristo já tinha nos ensinado, seria o Espírito de Cristo, né? O Espírito do seu Filho, como a gente leu em Gálatas 4:6. E hoje, na pergunta 9, nós temos aqui o seguinte questionamento: a paz de quem foi deixada com os discípulos para consolar os seus corações? Foi a paz de Jesus ou a paz de uma outra pessoa, a terceira pessoa que viria consolar eles? Seria isso? Uma terceira pessoa distinta de Jesus Cristo. Seria isso mesmo? Vamos ver então João 14:27 diz assim, no capítulo da consolação, que é o capítulo 14, Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que coisa linda, olha que consolação, olha como é que o Consolador consola. Essa já é a terceira vez, só nesse capítulo, que Cristo diz assim: não fique com o coração perturbado, não se turbe o vosso coração. Essa aqui já é a terceira vez, só nesse capítulo, que ele deixa bem claro que ele está consolando. Que ele está dizendo: não se preocupe com o dia de amanhã. Tenham fé, não fiquem ansiosos, não fiquem com medo. Quem está com vocês é maior. Deus está com vocês. Deus enviou aos corações de vocês o meu Espírito. Deus enviou até vocês a minha pessoa, para lhe ensinar-lhes a verdade, para livrar vocês de todos os males. Tudo isso está implícito nesta fala de Cristo, quando ele diz assim, ó: por que você vai ficar perturbado, preocupado? Você não tem um Deus que é maior do que tudo? Por que você vai ter medo das coisas deste mundo, das coisas dos homens, já que eles são infinitamente menores do que Deus? Nada pode vos atingir, nada nesse mundo, nem todas as forças do maligno junta, nem Satanás com toda a sua hoste pode arrancar um fio de cabelo da sua cabeça. Então, por que você está atemorizado? Você está com medo de quê? Você está com medo de não ter dinheiro de pagar uma conta? Fique tranquilo. Você está com medo de um diagnóstico de um médico que não sabe de nada? Você está com medo de um tratamento? Se o Deus, que é o médico dos médicos, que através de Cristo pode curar você de qualquer doença. Você está com medo de quê? Por que você está perturbado? Me conte a razão pela qual você está perturbado. Praticamente é isso que o Espírito de Cristo nos diz quando a gente está com uma fé fraquejante, né? E aí a gente pode ter essas dúvidas. Mas Cristo está previamente dizendo assim, olha, não fique com o coração perturbado, nem tenham medo. Tudo que vai acontecer está tudo sob controle. Obviamente preparando o coração dos discípulos aqui para o momento ali da sua prisão, a decepção da traição por parte de Judas, né? O próprio Pedro, né? Se sentir ali um Zé Ninguém depois de negar a Cristo, né? Se sentir envergonhado, se sentir sujo, se sentir por dentro se sentir péssimo, né?
ele mesmo se desaprovando. Olha que coisa horrível, né? Os discípulos também, porque eles podiam pensar assim, mas rapaz, nenhum de nós, eu poderia estar lá na cruz com ele, na hora eu fugi, por que eu fiz aquilo? Então, todo esse preparo, essas repetições de Cristo, né? Não se turbe o coração no versículo 1, não se turbe o coração agora no verso 27, não se turbe o coração lá pelo verso, acho que o verso 18, 19, né? Ele, já é a terceira vez que ele diz aqui, não fique com o coração perturbado. Ele diz assim, para isso, ó, eu vou deixar a minha paz, não é a paz de outra pessoa não. Sabe essa paz que eu tenho? Essa paz que eu tenho aqui, que mesmo com o coração, com a mente perturbada, que eu estou aqui, né? Ou seja, um pouco aflito pelas dificuldades que eu vou enfrentar, a paz reina em mim. Mesmo sabendo que eu vou enfrentar uma cruz, né? E antes dela, muitas coisas ruins que eu vou enfrentar, a traição, a negação, a angústia mental ao ponto de suar gotas de sangue, um tapa na cara, vergonha pública, né, do meu próprio povo, a humilhação e o escrachamento público ao ser trocado por um bandido, a minha nudez vão rasgar as minhas roupas, eu vou ficar completamente nu, uma vergonha sem tamanho. E por fim a dor terrível, né, das torturas e a própria cruz em si, né, uma dor física assim descomunal, algo muito terrível. Então Cristo, diante de tudo aquilo, ele era o grande exemplo, né? Para, com toda a autoridade, ele dizer, não fiquem perturbados o coração, para isso eu deixo a minha paz, essa paz de espírito, com ela é que a gente vai enfrentar todos os desafios da vida. Sem essa paz de espírito, a gente faz uma tempestade em copo d'água, né? Sem essa paz de espírito, a gente não tem 30, 40, 50 reais para pagar uma conta de luz, aí entra em desespero, como se o homem ficar, como se cortar a luz, como se ficar uma noite sem luz, um mês sem luz, ele fosse morrer. Ele entra em desespero. Não é assim, né? O mal, ele faz as coisas pequenas parecerem uma ameaça sem tamanho. O mal faz isso. E o antídoto que vai vencer essas coisas, essa miragem que o mal coloca em nossa mente, mostrando um monstro muito maior do que o que ele é, às vezes nem é um monstro, né? Às vezes ele olha para um gatinho e pensa que é um leão, não é assim. O mal é quem faz isso. Nós não podemos ter, homens e mulheres de fé, justamente a gente busca a fé para não ter esse tipo de ilusão de ótica, que o diabo é um craque nessas coisas de fazer, né, prodígios, milagres da mentira, ele é craque nisso, hein? Em transformar um gatinho num leão feroz. Ele é craque nisso, ele é doutor nesse assunto, né? Mas a fé que Cristo nos dá, pode ter um leão, tamanho do mundo, a gente olha para ele e vê um gatinho. A fé é diferente, é o poder que Deus traz para o ser humano, né? Então essa maravilha Cristo chamou de paz. A paz é o maior fruto da fé. A palavra paz, ela vem do termo hebraico shalom. E shalom no hebraico, a raiz da palavra é completo. Ou seja, Cristo está dizendo assim, eu quero que vocês sejam completos, preenchidos plenamente com o óleo do Espírito de Deus, vasos transbordantes do Espírito de Deus. Quero que vocês sejam completos. Eu deixo essa paz para vocês, para que vocês sejam completados, até atingir a minha estatura de fé. Como diz Paulo lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Todos nós devemos buscar a estatura de Jesus Cristo, o homem perfeito na fé. O Apocalipse diz, né, capítulo 12, verso 17, capítulo 14, verso 12, diz claramente que nós precisamos ter a fé de Jesus. Olha só, essa paz, completos em Cristo. Que coisa linda. Cristo está aqui consolando os seus discípulos e consolando a cada um de nós hoje, quando nós, pela fé,
lemos essas partes aqui das Escrituras Sagradas e nos colocamos naquela cena, juntamente com os discípulos, né? Sentindo a dificuldade deles, sentindo a dificuldade de Cristo e também recebendo as bênçãos que eles receberam e as bênçãos que Cristo estava distribuindo naquele momento. Tomemos posse destas promessas maravilhosas também hoje. Continuando, amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, que nos traz aqui mais um questionamento. Para que não restasse dúvida alguma de que era o próprio Jesus Cristo que retornaria para os discípulos em espírito e não uma terceira pessoa, uma outra pessoa, que disse Jesus sobre essa questão, sobre esta questão específica? O verso 28, Cristo diz assim, ouviste o que eu, não é outra pessoa não, ouviste o que eu vos disse, eu vou e eu voltarei para vós. Eu, a pessoa aqui é eu, não é outra pessoa aqui não. O eu aqui é eu, não é ele, não é eu. Cristo diz bem claro, primeira pessoa do singular, eu vos disse, eu vou e eu voltarei. O verbo voltar aqui, voltarei, está na primeira pessoa do singular. Eu voltarei para vós. E ele diz, se me amasse, de novo um me aqui, me, primeira pessoa do singular, eu. Se me amasses, alegra-vos-ias de que eu, pela 4ª vez, eu de novo, vá para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. 5ª vez que ele usa o termo eu aqui. A aplicação direta e indireta do termo eu. Na verdade não é 5 não. Ouviste o que eu vos disse, primeira. Vou, segundo eu. Voltarei, terceiro eu. Se me, 4º eu. Alegrar-vos-ias, eu, 5º eu. Porque o Pai é maior do que eu. 6 eus ele usa aqui. Né? Veja que é imperativo o termo eu, primeira pessoa do singular, Cristo deixando bem claro, que não é outra pessoa que vai voltar. Quem vai voltar para consolar os discípulos é ele. Apenas quando ele diz o Espírito Consolador, porque ele está dizendo que não é mais a carne consoladora. Não é mais ele fisicamente presente. Aqui, aquela velha dicotomia carne e espírito, né? Eu vou estar consolando em vocês de outra forma. Não é outra pessoa, é de outra forma. Ao invés de eu estar consolando vocês fisicamente presente, como eu estou agora, consolando vocês, eu continuarei com vocês consolando, mas habitando na mente de vocês. O meu Espírito que será enviado a vocês é quem é o grande Espírito da verdade. Eu sou a verdade. Esse Espírito vai consolar vocês. Então, amados, olha só. Quando a gente não isola o texto de João 14,16 para inventar que esse Consolador é uma terceira pessoa, a Trindade, né? Terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Quando a gente não isola aquele verso 14, aquele verso 16 do capítulo 14, e o pior de tudo, além de isolar, ainda comete aquele erro crasso, aquele erro absurdo, né? Contra a razão, contra o senso comum, contra o bom senso, contra a lógica, contra tudo, contra a inteligência humana. O sujeito pega aquele verso 14, aí pega uma lupa do tamanho do mundo e dá um zoom na palavra outro, desconsiderando todo o contexto do capítulo 14, dá um zoom bem grande na palavra outro, e aí ao invés de procurar o que significa outro em todo o contexto, ele vai lá para o dicionário dos homens, aí encontra lá para se apegar aos seus próprios desejos e interesses, aí diz assim, olha, não, outro aqui significa outra pessoa mesmo, porque outro é outro, outro é outro, outro é outro, nem sempre outro é outro, né? Principalmente nessa linguagem, e uma linguagem espiritual riquíssima, cheia de significados, que Cristo está tratando, né? E outra coisa importante, né? Há mais de 120 ou 130 versos, né? O nosso amado irmão Marcos Avelar escreveu o livro Manual Bíblico do Único Deus, e ele
ele pesquisou lá, fez um artigo, eu não sei se é 130, 140, 160, eu não lembro a quantidade agora, de versos que ele mostrou nas Escrituras, que Cristo trata dele como, chama ele mesmo, ele se coloca como na terceira pessoa do singular. Então, muitas vezes, Cristo se apresenta a si mesmo, falando dele numa terceira pessoa. O Filho do Homem, né? O pão que desceu do céu, ele fala dele sempre na terceira pessoa. Não é surpresa para nós, olha, não é um verso, são centenas, são dezenas de versos, mais de uma centena de versos, né, se não me falha a memória, não sei se é 200, mas acho que é 130, 140, eu não lembro direito agora, mas é mais de uma centena de versos bíblicos que Cristo refere-se a ele na terceira pessoa do singular. Então, quando ele cita aqui em João 14,16, o outro Consolador, ele está falando dele na terceira pessoa do singular. E não, no específico aqui, não só porque ele é o grande Consolador, o nosso Consolador pessoal, porque toda a consolação vem de Deus o Pai. Paulo vai dizer isso. Paulo vai chamar Deus o Pai de o Deus das consolações. A consolação toda vem dele. Agora chega a nós através de Cristo. Cristo é a pessoa, é o Consolador pessoal, é aquela pessoa que se aproxima da gente para nos consolar. Ele é o Consolador pessoal e o Pai é a fonte da consolação. Então, Cristo Jesus, ele chega a nós como o Consolador pessoal. A pessoa não é o Espírito Santo, a pessoa é Cristo. O Espírito faz parte da personalidade de Cristo. A pessoalidade de Cristo é Jesus, é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não confundamos pessoalidade com personalidade. Esse Espírito é uma personalidade de Cristo, do Filho. Que o Filho já recebeu essa personalidade do Pai. Né? O Pai é amoroso, misericórdia. A personalidade do Pai o Pai é humilde, o Pai é amoroso, o Pai é carinhoso, o Pai é bondoso, o Pai é fraternal, paternal. Isso Cristo recebeu do Pai, essa personalidade, e passa para a gente. A gente, quando está intrinsecamente ligado ao Espírito de Cristo, a gente começa a receber também essas personalidades. E vai mudando o nosso caráter para que a nossa pessoa se pareça espiritualmente, a nossa personalidade se pareça, embora sejamos todos distintos, né, diferente um do outro, mas a nossa personalidade vai se parecendo cada vez mais com a de Cristo, né? E essa é a beleza, meus amados. Olha, eu posso dizer para você, meu irmão, tem uma personalidade muito pacata, você é muito calmo, você espera o mar pegar fogo para comer peixe frito, diz assim, né? Então, ditado popular, que diz para as pessoas calmas, né? Pois bem, aí eu digo para aquela pessoa que é toda cheia de vida, igual Pedro, assim, né? Toda cheia de vida, não pode ficar quieto, é quase que imperativo, com tanta energia, quer fazer logo e agora, cheio de energia e tal. Meu irmão, você tem um espírito muito altivo, você tem um espírito muito enérgico, isso faz parte da personalidade. Personalidade é diferente de pessoalidade. Então, o que nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas, referente ao Espírito Santo, são personalidade. Então, ele é um espírito que pertence a uma pessoa. Quando o espírito geme, chora, fala tal, ele está expressando a personalidade de Cristo. O espírito geme, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se só tem um intercessor por nós, é Cristo. Então, ali é a personalidade de Cristo, naquele espírito diante do Pai, intercedendo por nós. O texto, ele é claro, o texto, ele é cirúrgico, o texto, ele é absoluto, o texto, ele é raiz, o texto, ele é fundamento, o texto, ele é princípio fundamental, não tem quem mude. Há um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Espírito Santo, a terceira pessoa, não veio aqui na terra, não encarnou, não foi homem para ser intercessor. Então, o espírito que geme é o Espírito de Cristo, né? Então ali está, o que o texto está mostrando ali é a personalidade espiritual de Cristo, o único intercessor. Agora, quando a gente examina as Escrituras com todo o cuidado, a gente vai entender isso com muita facilidade. Agora, as pessoas que receberam uma carga das tradições religiosas, aquela carga cheia de filosofia,
né, dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa, baseado em deduções. Ó, o Espírito aqui gemeu. Ó, se geme é uma pessoa. Já imaginou? Ora, os animais também gemem, não é isso? Se geme é um ser pessoal. Se geme, ó, pelo amor de Deus, não é assim que nós interpretamos as Escrituras. Interpretar a Escritura como nós estamos fazendo aqui. Pegar o verso 14, capítulo 14, versículo 16, e examinar todos os versos que vêm antes e todos os versos que vêm depois, para entender quem é esse outro Consolador, né? Esse termo alós no grego, né? E Cristo mostrando claramente, se Cristo não é a pessoa do Consolador, por que ele está consolando? Eu digo, bastava dizer, fique tranquilo, eu não sou Consolador não, mas vem alguém que vai consolar vocês. Mas o tempo todo ele mesmo está consolando. Ele mesmo quem fornece a verdade, é ele quem fornece a paz de espírito, é ele quem fornece tudo para a consolação, né? É muito fácil compreender assim, quando a gente busca o Espírito de Cristo e examina as Escrituras como ela tem que ser. Aí fica tudo muito claro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor ilumine a sua mente para que você possa receber esse Espírito Consolador e ser consolado pelo próprio Cristo.